Estamos de volta com o professor Marcelo. O Brasil já teve 2 códigos e nós queremos saber, professor Marcelo, quais são as diferenças entre essa legislação anterior e isso que está se propondo agora. Onde é que estão os avanços, onde estão os retrocessos? Ótimo. Quais os perigos? Professor, a legislação da década de 30, por incrível que pareça, ela chegou em descompasso com a necessidade de proteção ambiental daquela época. Ela estabelecia grandes liberdades para os produtores. Por outro lado, em 65 foi aprovado o que nós chamamos de novo código. Esse novo código, na verdade, em defasagem com a atual legislação, embora ele tenha sido muito rigoroso com relação à área de proteção permanente e à reserva legal das propriedades privadas, ele permitiu que muitos crimes ocorressem por conta da dificuldade em atrelar os incentivos do governo e o respeito às leis. Então isso gerou um conflito da legislação que hoje está no Congresso para que seja resolvido. E um deles é essa polêmica que gera com relação aos ambientalistas e os ruralistas, que é justamente a anistia dos crimes ambientais por conta do Código de 65. Então vamos recapitular. Nós temos uma área de preservação permanente. Isso Sim. deve corresponder a um mínimo de 20% pela legislação atual em algumas regiões, em Cerrado e Floresta Amazônica, esses percentuais crescem como cresce no próprio Nordeste. E temos uma outra área que protege açudes, nascentes, cursos de água, etc. Esta área como se chama? Essa área é reserva legal. Esta é a reserva legal. Isso. E esta reserva legal, existe sobre ela alguma grande divergência entre ambientalistas e agricultores? Sem dúvida, professor. O que acontece é essa diminuição com relação a possível aprovação dessa nova lei. Essa é a principal preocupação. Para o senhor ter uma ideia, o Brasil atualmente possui área suficiente para dobrar a produção de alimentos sem desmatar uma única árvore. Esse já é um argumento bom, suficiente para que os ambientalistas, não, de hipótese alguma, aceitem a aprovação dessa lei. Claro que sim. Os crimes ambientais vão estar definidos nessa nova lei? Sim, sem dúvida. Mas na hora que nós entrarmos nessa matéria dos crimes, nós vamos estar saindo da matéria propriamente ambiental, vamos estar entrando mais no direito penal. Exatamente. E aí vale o Código de Processo Penal, vale a legislação típica do direito penal. É isso que vai acontecer? Na verdade, professora, a tipificação do crime está nessa nova lei, se Sim. for aprovada. Mas o procedimento que o processo irá ter, irá seguir as regras do Código de Processo Penal. É só isso que muda. O direito processual continua o Código de Processo Penal. E o direito material contido nessa lei, que é a nova lei florestal. E, além disso, todos os aspectos que estão envolvidos no direito civil, indenizações ou outras coisas desta natureza, né? Inclusive, o senhor começou perguntando, né? Que é a dificuldade de obtenção de crédito. Então, claro. Para quem tem propriedade, é muito importante que respeite não só esse Código de 65, quanto se for aprovada essa nova lei. Justamente para que ele tenha facilidade na hora da obtenção do crédito. Há uma brincadeira que corre a boca miúda, em que se fala assim, olha, o crime que você comete ao matar um homem, um ser humano, é apenado com uma determinada penalidade. E quando se mata ou se prende um animal, a penalidade chega a ser maior do que aquela aplicada ao indivíduo que comete um atentado contra a vida, uma coisa dessa natureza. Isso é verdade? É verdade, professor. Um dos compassos da nossa legislação atual, nosso Código Penal, que é da década de 40, é medonha. Porque naquele momento, alguns crimes não tinham a mesma relevância que hoje a sociedade demanda. Então, crimes ambientais para a atual sociedade é de tamanha relevância, tanto quanto valores quanto a vida, que naquela época, para o senhor ter uma ideia, o Código de 40, a pena mínima do homicídio é quase o mesmo do furto, do roubo. Né? Então, quase 6 anos a pessoa podia, a pena mínima do homicídio seria de 6 anos, com relação a 5 anos e 7 meses se ele roubasse alguém. Então, para o senhor ver que naquele momento da década de 40, os crimes estavam em harmonia. Tirar a vida de uma pessoa
e roubar alguém. Eram basicamente, para a sociedade, aqueles mesmos valores. Hoje já é muito diferente. Hoje, crime como tortura, crimes contra a humanidade, né, terrorismo, então são crimes que são apenados por necessidade dessa mudança da legislação. Por outro lado, o aborto, né, essa discussão recente no Congresso da alteração do Código Penal. Bom, é evidente que existem os descompassos, a incoerência, a inconsistência entre muitas das coisas que ocorrem. Agora, há sem dúvida um aspecto nisso tudo que preocupa. 90% das fazendas, das propriedades particulares, estão fora da lei. Exatamente. As penas são fortíssimas. Como conviver com uma situação tão agravada, criminalizando tanta gente, uma população tão extensa, e não permitir que isso leve a uma situação de anistia e de correção daqui para frente? Eu queria lhe fazer esta pergunta no próximo bloco. No próximo bloco voltamos a trazer mais informações que podem afetar os produtores rurais. Voltamos já.